7 horas e 53 minutos. Dor de cabeça, corpo inchado, cólicas. São alguns dos sintomas da chamada TPM, tensão pré-menstrual, que atinge 75% das mulheres. Mas 8% sentem dores intensas. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui agora a ginecologista Adriana Cossinel. Bom dia. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? 75% das mulheres é muita coisa, né? Sim. Uma grande parte das mulheres queixam nos consultórios, né, esse problema que muitas vezes atinge a qualidade de vida, né, delas, o trabalho, relacionamento principalmente, conjugal, com os filhos. Então, é um problema que elas realmente queixam no dia a dia. Claro, porque as mulheres, obviamente, sofrem, mas quem está ao redor também sofre bastante, né? Sim, os parceiros reclamam muito dessa fase, os chefes, os filhos. Então, elas precisam de ajuda e nós temos hoje vários tratamentos, né, eficazes, porque a TPM, ela varia desde sintomas leves, né, uma irritabilidade, um insônia, um aumento de apetite, até depressão, não é? Caso de depressão, choro fácil. Então, quando chega a esse nível, ela tem que fazer tratamento mais profundo, com antidepressivos, né, com medicamentos. E é importante também fazer o diagnóstico diferencial, porque muito caso de TPM, ele pode mascarar outros problemas, né? Pode ser os sintomas de, por exemplo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, quadros de depressão. Então, precisa essa avaliação com o ginecologista para ele fazer esse diagnóstico diferencial. Nesse momento é o que? Um turbilhão que ocorre no corpo da mulher? Sim, o que acontece nessa fase, né, ocorre mais ou menos 10 a 14 dias antes da menstruação, há um aumento do hormônio, de hormônios, principalmente a progesterona, que altera um neurotransmissor no cérebro chamado serotonina, e isso causa essa série de sintomas. Então, as mulheres elas ficam irritadas, ficam deprimidas, choram com qualquer situação, e o tratamento é baseado nesses sintomas. Então, a gente utiliza diuréticos, anti-inflamatórios. Hormônios também ou não? Hormônios, como os anticoncepcionais, nos casos mais graves. Existem anticoncepcionais à base de hidrospirenona e etinoestradiol, que são utilizados com bastante eficácia. Quer dizer, os tratamentos que existem hoje no mercado permitem que a mulher pode sim ter uma vida normal, esquecendo da TPM? Sim, com certeza. Ela compensa, ela vive uma fase mais tranquila e ela consegue realizar suas atividades sem nem perceber que ela está passando por essa fase. Agora, o que eu percebo também, obviamente, que só quem passa por isso sabe, né? Então, é difícil os homens entenderem. Mas o que eu percebo também é que serve de desculpa, né? Para algumas mulheres, enfim, se exaltarem, tudo. Claro Sim. que é uma questão hormonal, já é uma questão comprovada, mas é importante tanto você fazer o tratamento, como você também tentar manter a calma, não justificar tudo pela TPM, Sim, justamente. Né? A gente aconselha que a paciente também nessa fase procure, por exemplo, fazer exercícios físicos, procurar tentar segurar, não é? Essas emoções, fazer yoga, fazer meditação, fazer caminhadas, ler bons livros, ouvir música, porque tudo isso ajuda a ela passar por essa fase sem maiores transtornos. Né? Quem está passando, portanto, por um momento de estresse, seja no trabalho, no relacionamento, esse momento de TPM, ele vai ser mais aflorado? Exacerbado, exatamente. Tanto que, por exemplo, se uma mulher está na época de férias, não é? Na beira de uma praia, sem estresse, então ela praticamente não tem TPM, não é? Mas durante o dia a dia, com o estresse do trabalho, as rotinas do dia a dia, de filhos e marido, esses sintomas se exacerbam. Então, há necessidade dela utilizar essas medicações. Ela pode utilizar a vitamina B6, o cálcio, o magnésio e substâncias naturais também, como o óleo de prímula, o óleo de borage, não é? Para aqueles casos de TPM mais leves. Só que todas essas medicações, elas necessitam de orientação médica. Prescrição. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, eles não liberam esses medicamentos, não é? Então, as vitaminas sim, mas esses medicamentos têm que ser com receita médica. A alimentação também influencia ou pode influenciar? Sim, a alimentação, a cafeína, ela deve ser evitada, o álcool, o fumo,
não é? Porque todas as substâncias, elas potencializam esses sintomas. Então, hoje em dia, não há por que sofrer com a TPM, né? Não tem, porque com a medicação e com uma boa orientação do ginecologista, ela com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida. Tá ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia, obrigada. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.